Olá pessoal, muita paz a todos, boa noite, namastê. Dando início a mais uma de nossas conferências online. O tema hoje, o poder oculto dentro de você. Eu quero que você acompanhe um raciocínio comigo. Porque a nossa sociedade moderna hoje é uma sociedade de androides, uma sociedade de robô, uma sociedade de escravos. E o homem está totalmente perdido nessa sociedade, né? Sem saber para onde vai, o que vai, e foi treinado a ser escravo a vida inteira. E as religiões que deveriam libertá-lo para a transcendência espiritual foi mais uma formadora de escravidão, foi mais um poder a escravizar o homem. Então o homem ficou escravo de duas instituições poderosas: a instituição política imperial, os reis, e a instituição religiosa. O homem foi escravo dessas duas instituições até os dias atuais. Quando você assiste nas televisões esses grandes telespastores levando milhares de pessoas nas igrejas, arrancando malas e malas, helicópteros de dinheiro desse povo, você vai entender o quanto essas instituições religiosas escravizaram o ser humano e nunca proporcionaram absolutamente nada para a sua elevação, para a sua transcendência espiritual. E nós vamos discutir isso de forma profunda, né? E vamos ter a coragem de questionar essas instituições, questionar as religiões, questionar Deus, questionar todo esse modelo que foi introduzido aí para explorar e jamais libertar o ser humano dessa condição. Ok? Então acompanhem comigo aqui na lousa, né? Nós vamos bater um papo, né? Acompanhem comigo essa visão que vem desde a antiguidade, dos antigos reis, tal como eram as organizações sociais lá atrás. Então nós sabemos o seguinte, que existia o rei, tá? Esse rei governava através da força de um exército poderoso, que faziam cumprir as suas leis, e aqui embaixo dessa pirâmide estava então a plebe. Ok? A plebe era a maioria das pessoas escravizada pelo poder e pelas forças do rei. Altos impostos, né? Parte da produção ia para o rei, dependendo cada rei tinha os seus impostos, as regras e leis, né? Mas no entanto, todo o poder adivinha do superior. E esse povo aqui, em toda a sua vida, não passava de escravos, né? Ok? E essas organizações sociais, se você assistir em todas as partes do mundo, não quer que seja Japão, quer ser qualquer parte do mundo, e Ásia, Europa, né? Os maias aqui sempre tiveram o poder central no rei, ditando regras e leis para a plebe lá embaixo seguir. E o povo lá embaixo escravo, tendo que obedecer rigidamente e estritamente esse rei. E quando esse rei não estava contente com o seu próprio reino, com a sua própria riqueza, procurava criar conflitos, guerras, para roubar o território do outro ou a riqueza do outro, né? Os grandes imperadores do passado, os grandes reis do passado, Alexandre o Grande, né? Todos tentando invadir o mundo, conquistar a riqueza de todo mundo, ser o senhor do mundo, né? Que ela vai conquistar o mundo. E para isso, exércitos poderosos, muita riqueza, muito ego, muito poder. E o povo era escravo, o exército era um escravo, né? Remunerado para fazer isso, para sair matando, invadindo, roubando, né? Então, o ser humano nunca foi treinado a buscar a sua própria força interior, a acordar do si mesmo. Ele sempre foi treinado a obedecer e a permanecer nesta condição de plebe. O rei e as forças superiores, né, mantinham eles vivos. Agora, uma segunda instituição que surgiu desde a antiguidade é a religião. A religião.
todos esses povos, inclusive o rei, existia lá um sacerdote, né? Mas nessas instituições feudais, o sacerdote ele sempre era atrelado ao rei. Ele era uma autoridade abaixo do rei. Ele servia o rei, ok? Não era uma instituição independente. Ele servia ao rei. Então esse sacerdote, se ele não fosse convincente, o rei mandava matar, o rei mandava cortar a cabeça, sabe? Era uma coisa assim de poder. Então o poder era o rei. As religiões que tinham, os sacerdotes que tinham, as religiões que existiam ali, eram religiões a serviço do poder do rei, que dava mais poder ao rei. Inclusive poderes sobrenaturais ao rei, dizendo que o rei era criatura de outro mundo, era um deus na terra, aquela coisa toda, entendeu? E as pessoas eram forçadas a acreditar neste modelo de poder. Bom, se nós formos estudar então agora a religião que nos chega com maior força aqui no Ocidente, a chamada judaico-cristã, né? Nós vamos ter o seguinte: mais uma vez nós temos um modelo de Deus, tá? Implantado pelos sacerdotes antigos, pelos profetas antigos, colocando Deus exatamente como um rei. Os antigos não conheciam outra forma de organização social a não ser a forma imperial, a forma ditatorial de rei. Então eles construíram um modelo de Deus na cabeça deles idêntico a um rei e ao imperador. Então eles construíram um Deus, uma pessoa poderosíssima que controla tudo, e abaixo de Deus tem o exército dos anjos. Os anjos é o exército do Senhor. Inclusive tem o famoso, né, Micael Arcanjo com a espada, o grande controlador do exército dos anjos, né? Até se usa o termo exército de anjos, está entendendo? Você tem uma ideia. Está lá na Bíblia. Tá? E aqui embaixo, debaixo da pirâmide, estamos nós, seres humanos, escravos de uma lei, porque tem os 10 mandamentos de Moisés, né? Moisés foi lá, falou com Deus, deu 10 mandamentos, 10 regras. Se você não seguir, inferno para você. Então, a partir do momento que eles criaram Deus, né, que eles criaram esse Deus, eles criaram também o lugar onde Deus mora. Então, Deus mora no céu, né? Mas acontecia uma coisa muito interessante. Tudo que era ruim no mundo, sofrimento, doença, guerra, papá, não podia ser algo divino. Alguém tinha que ser responsável por todo o mal, toda a desgraça que existia no mundo. Então os antigos pensaram um oposto a Deus. Pensaram num demônio. Né? No Satanás. Aquele que é responsável por todo o mal, por todo o sofrimento humano na terra. E claro, ele não pode morar junto com Deus, lado ao lado, fica lá governando. Então ele mora no inferno. Ok? Então a dualidade foi centralizada exatamente aí nas divindades. O bem, Deus, e o mal. Até engraçado, né? Uma vez, um mestre Zen estava num congresso ecumênico. Sabe o que é congresso ecumênico? Reúne todas as religiões e tal. E chega um pastor dessas religiões crentes, né? E interpela este monge, dizendo a ele: o senhor concorda comigo que Deus é todo poderoso, que Deus é o único criador do universo e de todo isso 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 e de todas as... Aí ele pergunta para ele, pro crente: criou o pecado? Ah, é claro que quem criou o pecado foi o demônio. O demônio que incita a humanidade ao pecado, que incita a humanidade ao ódio, ensina o ser humano ao ódio, né?
convence ele a fazer o mal, assim como convenceu Eva da maçã, aquela coisa da história toda. Aí esse monge vem para ele e continua perguntando: mas quem criou o demônio? Não se esqueça da primeira premissa, né? Deus é o único criador do universo, criador de todas as coisas. Então ele não podia fugir da afirmação de que quem criou o demônio só podia ser Deus. Aí ele teve que chegar à conclusão que quem criou o demônio foi Deus. Aí ele pergunta: quem é mais pecador? Aquele que cria o pecado ou que cria o demônio para criar o pecado? Quando você tem uma visão dual do mundo, uma visão dessa que é dualista, ela não tem sentido, ela não tem lógica. E a partir da unidade você quer criar uma dualidade, complica mais ainda, porque dá essas divisões, né? Você tem o Criador, que é a unidade, aí ele cria o demônio. Para que ele vai criar o demônio? Qual que é a função do demônio no universo? Então esse Deus é tão filha da puta quanto qualquer outro. Né? Pô, você está entendendo? Então você começa a perceber que nessa visão judaico-cristã tem uma coisa interessante também, né? Deus está lá em cima, completamente separado de nós. Aí ele fica com peninha desses pobres coitados, corno aqui embaixo, e manda Jesus, o seu único e amado Filho. Se Jesus é o único Filho de Deus, o que nós somos nessa jogada? Só pode ser filho da puta, né? Não tem pai? Quem que é nosso pai? Nós não podemos chamar o homem lá de pai, porque ele é o Jesus, é o filho dele. Nós não, é o único filho que ele mandou. E é engraçado, por que ele não mandou uma filha, né? Por que Deus tem que ser masculino? Né? Por que Deus não pode ter uma mulher, uma filha? Por que ele tem que ser homem? Daí Jesus morreu, está sentado à direita de Deus, está tão tolo lá, entendeu? Está sentado à direita aqui. Vocês perceberam que esse modelo é tão babaca, tão antigo, irrisório quanto o modelo de um Deus imperador que está no trono lá dirigindo o mundo? E toda a humanidade está à mercê de um indivíduo, de uma pessoa que não sei qual é a ideia e o pensamento dele. Entendeu? Então esses modelos, eles começaram a se impor na humanidade e está até os dias de hoje impondo um pensamento primitivo, arcaico e decadente. O ser humano, quando ele entra num templo religioso, ele se sente um pecador. Quando ele perde o emprego, que ele é escravo de uma indústria, escravo de uma coisa, ele perde o emprego, ele fica desolado. É como se ele precisasse rastejar para um outro empresário, para alguém, para pedir um outro emprego. É humilhante isso para o indivíduo. E a mesma situação, quando esse indivíduo está em profundo sofrimento, angústia, que ele vai numa igreja pedir a Deus um auxílio. Ele vai como um mendigo, rastejando. Como um escravo, como um pedinte, como um mendigo. Você está entendendo? Para receber uma graça, para receber um milagre, para receber alguma coisa do alto. E se Deus não tiver de bom humor, você está lascado. Ou seja, simplesmente assim, ó. O ser humano não foi treinado nesta nossa sociedade, tanto no lado religioso quanto no lado político e ideológico, a buscar dentro de si a solução, a focar a solução em si. Então no Ocidente, presta atenção, o centro é Deus. O centro da religião é Deus. O ser humano não é o centro. Deus é a coisa mais importante. Tá? Isso fez com que você ficasse, esse poder interior, aquilo que está dentro de você, o grande mistério interno dentro de nós, ficou totalmente morto. Não existe espírito na política. O espírito está morto na sociedade. E nas religiões que deveriam estar trazendo à tona, não. Você foi feito um escravo das religiões através do terrorismo, do medo, o medo do demônio e o medo de ir para o inferno. Essa figura foi criada, o pecado foi criado para escravizar você. É um elemento de terrorismo. E todas as religiões e todas as igrejas estão cheias, não porque as pessoas vão para buscar a transcendência e o amor, mas vão por causa de medo. Medo do castigo de Deus, medo do castigo divino.
e o desejo íntimo de ir para o céu, para o paraíso, e sair dessa condição. Mas para isso tem que seguir uma série de regras, pagar o dízimo, fazer o que o pastor manda, confessar todos os... e no domingo a missa, tal. Ser escravo daquela instituição mesmo, porque só ela vai ter o poder de salvar você. E ela vem com aquele discurso, só Jesus salva, né? Os outros budistas, os taoístas, o resto do mundo, ninguém vai tudo condenado ao inferno, porque só Jesus salva. Então, se o mundo inteiro não for cristão, o mundo inteiro está condenado ao inferno. É uma visão muito distorcida e polarizada e monoteísta da sua visão religiosa. A sua religião é melhor, a outra não presta. Tá? Então vamos lá, uma coisa muito interessante agora que nós vamos pensar no budismo. O que diz o budismo e o taoísmo, outras religiões? Então presta atenção no que eu vou dizer a vocês. No budismo e no taoísmo, Buda dizia o seguinte, né? O atual estágio em que um ser humano se encontra aqui na Terra, ele é tão ignorante, ele está tão nas trevas, não sabe nem quem é ele, o que ele está fazendo aqui, quanto mais esse homem tentar criar um modelo de Deus. Se ele criar esse modelo de Deus, certamente vai estar errado. E foi o que aconteceu. Todos esses modelos, badado imperialismo e tal, é um Deus errado, é um Deus distorcido, ele não existe, ele não funciona assim. E levou a humanidade ao caos e nunca há verdadeira libertação. Quantas guerras em nome de Deus, quanta guerra em nome do Islã, quantas guerras e sofrimento em nome de um Deus desconhecido que foi fabricado pelo homem ao seu bel prazer, que satisfizesse as suas instituições. Entendeu? Então, quando o budista e o taoísta, os grandes mestres lá, viram que o homem era incapaz de criar um modelo de Deus completamente perfeito, eliminaram totalmente a visão de Deus. Então os taoístas dizem assim, somente a jornada evolutiva do ser humano lá na frente vai fazer com que ele tenha uma compreensão maior do Criador. Eles não negam a existência do Criador. Eles só não criam um modelo para o Criador, uma ideia do Criador. Então, significa o seguinte, como não há nenhum modelo de Deus, também não pode haver nenhum modelo de demônio. Não pode haver nenhum modelo de alguém que incita o pecado no mundo. Então, fundamentalmente, o que os budistas e os taoístas fizeram? Eles fizeram o centro de tudo, o homem. E o primeiro mandamento é: esqueça Deus. Esquece Deus. Esquece Deus porque você não tem a mínima condição de criar uma imagem real e um modelo real de Deus e viver em função desse modelo. Então esquece. Centra em você. Volte-se para você e vão fazer um trabalho com você, terapêutico, vão buscar essa força interior, vão tirar o lixo cultural e você vai deixar de ser escravo de qualquer instituição religiosa e qualquer instituição política. Porque são os políticos e os sacerdotes que querem controlar a sua vida o tempo todo. Tem um filósofo anarquista, Bakunin, né? Filósofo russo, que ele tem uma máxima do anarquismo ideológico político, que ele diz assim, né? Que o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote. Ou seja, são as duas figuras que controlam a sua vida. O sacerdote e o político. Você tira ele da sua vida, você está livre. Você não vai viver em função da religião, daquela pregação do sacerdote. E você pode voltar lá dentro de você e buscar a força interior e o poder que está lá dentro, oculto. Enquanto você não se libertar dessas duas coisas, você jamais começa essa jornada interna. E você acredita que a sociedade vai lhe dar felicidade. Você acredita que a igreja, o Deus, vai te fazer feliz, vai te realizar. Da mesma forma que você acredita que o teu namorado ou a tua namorada vai te fazer feliz, vai te realizar como ser. Então, nós temos que aprender que no budismo e no taoísmo, o centro é você. Você tem que voltar para... O centro não é Deus. Esquece Deus. O centro não é tua namorada. Esquece tua namorada. Teu namorado. Sua esposa, seu esposo. O centro é você. Tudo o que você precisa está dentro de você.
E você precisa ir buscar isso lá. Começar essa jornada para dentro. Porque é lá que está o grande poder, a grande revelação do que você é, de onde você veio e para onde você vai após a morte. Certamente, olha, você vai exatamente para o lugar de onde você veio. Tá? Nós viemos das cidades astrais, encarnamos aqui, temos uma jornada como espírito no universo. Mas como que você descobre isso? Todos os grandes mestres do passado, Buda, Krishna, o próprio Jesus até, se você ler, ele diz assim: conheça a ti mesmo. Aí você vai conhecer a Deus. Não é conhece a Deus para depois conhecer a si mesmo. É uma jornada possível. Você não sabe nem quem você é. Como você vai querer entender sobre Deus? Então, o caminho inverso, conheça a ti mesmo primeiro, que você vai conhecer a Deus. Então o caminho é para dentro, não é para fora. E o Buda reunia os discípulos e dizia o seguinte: discípulos, sabe qual que é a única diferença que existe entre eu e vocês? Não. É que eu despertei e vocês ainda continuam dormindo. Então, vocês têm que entender que não é uma questão de você aprender. Não é uma questão nova que você tem. Você não tem que seguir 10 mandamentos. Você não tem que ser. Você já é. A única coisa que você tem que fazer é despertar de um sono profundo que é a encarnação, que é a lei do karma. Entendeu? É despertar. Quando você desperta, os orientais chamam isso de iluminação. 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 Isso para vocês. Vocês vão se lembrar. Né? Você vai se lembrar de quando você preparou toda a sua encarnação para descer aqui, o projeto que você fez para descer. E você vai começar a se lembrar também de vidas anteriores, vidas passadas. Você vai se lembrar, você vai despertar seus chakras superiores, né? E vai abrir, vai falar com o espírito, conversar com o espírito, sair fora do corpo, fazer projeção astral. Isso é iluminação. E não é um despertar. É um despertar das trevas que nós estamos vivendo nesse mundo, que ninguém sabe para onde vai, para onde veio, o que vai, o que veio. Entendeu? Então é preciso estar consciente deste momento da sua vida. Então os grandes mestres nos ensinaram que o centro tem que ser você. Então é por isso que no Oriente, aqui no Ocidente, você vai na igreja, você tem que entrar se arrastando, pedindo perdão a Deus, sabe? Você entra como escravo, como mendigo. Mas quando você entra no mosteiro budista, no mosteiro Shaolin, por exemplo, você entra treinando, praticando, desenvolvendo Kung Fu, Tai Chi, buscando a sua força interior, a força de um guerreiro. Você senta de cabeça erguida e não se arrastando a cabeça baixa diante de um Deus falso, fabricado por instituições que só querem usufruir de você e escravizar você. Então, é preciso entender que para que essa força venha à tona, esse despertar venha à tona, tem que haver um treinamento. E aí que entra na Índia o yoga. Aí que entra na China o Tai Chi Chuan. Aí que entra a meditação. Aí que entra todas as práticas budistas. Todo o conceito de chakras, de meditação, despertar da terceira visão. Que aqui no Ocidente ninguém sabe disso, as religiões não sabem disso. Então, ao invés de você ficar pedindo esmola para Deus, você vai praticar Tai Chi, você vai praticar meditação, você vai praticar yoga, você vai procurar trabalhar suas vibrações, suas energias, você vai mudar a sua alimentação, você vai investir nessa abertura, nesse despertar. Você vai estudar budismo, você vai estudar taoísmo, você vai estudar outras formas de pensamento. Você não pode ficar preso a essa visão quadrática de 2000 anos que a igreja, que o cristianismo enfiou na tua cabeça. Tá? E os kardecistas foram para o mesmo caminho. Os kardecistas foram para o mesmo caminho da religião. Eles vieram vir pelo lado da ciência, pelo lado do despertar, né? Allan Kardec cometeu um grande erro, que é transformar o kardecismo numa religião cristã. Pior ainda. Ele tinha que ser multifacetado, ele tinha que ser pluralista. Cadê os espíritos chineses? Cadê os espíritos islâmicos se comunicando? Cadê os espíritos budistas se comunicando? Você está entendendo?
Você vai numa religião do Kardec e reza Pai Nosso. É uma igreja modificada, é um catolicismo modificado. Onde as pessoas estão nos mesmos dogmas, nas mesmas condições de um Deus imperador, aquela coisa de novo, e não se entra nele, não faz um trabalho de despertar. Você está entendendo? Então, tem muita coisa a ser mudada, muito upgrade a ser feito. Então, a força interior está em nós, e nós temos que buscá-la, nós temos que trazer ela à tona. Você está me entendendo? E para isso você tem que perder o medo. O medo da heresia, o medo de questionar a Bíblia, o medo de questionar as religiões antigas. Cara, você tem que acordar, você tem que questionar. Você não pode mais ser aquele androide, aquele robozinho dizendo amém, amém, amém. Sabe? Você é uma pessoa inteligente. Só a sua força interior, a sua força de vontade pode fazer mudanças em sua vida e provocar essa libertação dentro de você. Se tiver perguntas, podemos fazer. Quem quiser conversar, pessoal, já vai jogando aí as ideias, tá? Ainda não tem ninguém? Tá. Então vocês vão entendendo aonde eu quero chegar. O centro tem que ser você. Esqueça Deus. Invista em você. Procure praticar, tempo para você ter. A sua empresa não é o teu centro. O teu emprego não é o teu centro. Entendeu? E a tua esposa, o teu esposo, o teu namorado é o teu companheiro de jornada na Terra. Mas ele não é a solução da sua felicidade. Porque o dia que você tomar um pé na bunda dele, você vai ver o que é. Sofrer, chorar, que nem um corno. Professor, e seria importante colocar também quando a gente fala que o centro é a gente, não é nosso rótulo, né? Não. Não é no que a gente é formado, né? E isso, o centro é uma coisa que está lá dentro, antes de você encarnar. É a tua alma, é teu espírito imortal. Não é o rótulo que você adquiriu na faculdade. Isso que é seu rótulo de androide, essa máscara de androide que você está usando na sociedade todos os dias. É o teu ego isso é o teu ego. Nós temos que eliminar esse ego, ir além do ego, né? Aí vocês não entendem porque no mosteiro Shaolin você treinava Kung Fu, treinava artes marciais, monges querendo iluminação treinando artes marciais. Isso para desenvolver a coragem, a força, a tenacidade do monge, para ele não ter medo de nada, ser corajoso, despertar a força interior mesmo, através da coragem, do medo, do treinamento, conhecer a sua própria força, treinar essa própria força. O Guilherme, ele pergunta, professor, quem que realmente tem nos controlado? Seria o ego, a elite ou uma força vinda de outro mundo? Não, não é força vinda de outro mundo, não. É tudo daqui mesmo. Tá? O plano astral, o plano superior não tem a mínimo interesse em controlar você. Pelo contrário, tem interesse em libertar-nos, né? Mas como nós estamos do livre-arbítrio, nós estamos nessa jornada kármica, então, nosso trabalho é sair desse nossa roda de samsara, desse nosso próprio karma que nós criamos. Né? Nós criamos essa condição e vamos encarnando muitas vezes. Eu sou agente, né? Quando eu chego numa vida, eu crio uma empresa e escravizo 300 empregados, na outra vida que eu morro, eu tenho um resgate a cumprir. Eu posso vir como empregado e fica uma roda que não sai. Entendeu? Eu posso ser um general, posso ser um político, posso ser um político que rouba, tal, você escraviza, posso ser um sacerdote que rouba, que escraviza o meu povo para trabalhar para mim. Você vê a bobagem, você vê as igrejas do Bispo Macedo, você vê a bobagem. O cara, por exemplo, por lei, todo o dinheiro arrecadado numa igreja dessas deveria voltar para o fiel, com benefício para o fiel. Isso é a regra da lei, essa é a lei da igreja. Por isso que não se cobra imposto, a igreja não tem imposto, porque ela é fins beneficente. Então o beneficiado tinha que ser o cidadão que foi lá dar o seu dízimo. Através de, pode ser projeto de saúde, projeto de creche, escola, um monte de coisa para a classe humilde que a igreja poderia oferecer com o dinheiro que ela arrecada. Porque é um imposto que a igreja está cobrando. É um dízimo, 10% do salário, tem gente que paga até mais. Aí o cara vai lá comprar fazenda de 300 mil de cabelo de gado, põe no nome dele. Bispo Macedo compra uma casa aqui com tudo é ouro dentro da casa do cara. Até banheiro do cara é de ouro, torneira de ouro, tudo de ouro.
Cadê esse dinheiro indo em benefício ao cidadão? Em benefício a eles mesmos, ao dono, à elite da igreja. E tudo está no nome dele, não está no nome da instituição. Então esse dinheiro, por isso que tem que meter esses caras na cadeia. O governo tem que entrar lá, agora os caras estão investigando, né? Mas se for pegar todos esses telespatores milionários, tudo vai para a cadeia, não salva um. Assim para os políticos que estão lá, senador, deputado, até ministro, até presidente do Brasil, vai para a cadeia, porque são tudo podre. Você está entendendo? Se você for passar a peneira, cara, vai todo mundo para a cadeia. Porque são todo mundo bandido que lesa a simplicidade e a humildade do povo e escraviza o povo para tirar o proveito desse povo através da escravidão deles. Né? E você não pode ser mais esse escravo. Você que está entrando na era da luz, você que está buscando despertar da espiritualidade, você tem que acordar. Você tem que fazer uma revolução em sua vida. Você tem que ter coragem, porque você não está abandonando nada que presta, você está abandonando um lixo, você está abandonando o inferno da escravidão, você está abandonando um plano de alta densidade. Você não tem nada a perder, cara, pode ter certeza. Nada a perder sair desse mundo aqui. Professor, por que nós somos facilmente influenciados? Porque nós somos burros. Nós somos burros, nós temos uma mente muito fraca. O ser humano e tudo depende de personalidade, sabe? Você quer ver o índio americano? Quando os ingleses invadiram, quando todo, né? Veja se o índio americano se deixava escravizar. Ele era um guerreiro, ele tinha aquela força interior, tinha aquela religiosidade dele, ele preferia morrer na batalha do que ser escravo dos brancos. Você está entendendo? Então o Osho tem uma frase muito inteligente que ele fala assim: não existem escravos, só existem pessoas que se deixam escravizar, que não têm a coragem suficiente para lutar por sua liberdade. Mas os índios americanos, o índio brasileiro também se não escravizava ele. Agora, só destruíram e escravizaram o índio brasileiro quando vieram com a religião. Os jesuítas, os doutores, acabaram com os índios, detonaram as tribos indígenas aqui, enfiando na cabeça deles o sentimento de culpa, o pecado, tudo que eles não sabiam o que era, eles viviam na maior perfeita liberdade. Quando a igreja trouxe essa merda para cá, achando que estava libertando os índios que viviam em pecado, né? Destruíram totalmente a liberdade, destruíram totalmente a vida zen que os índios viviam. Tá? Hoje em dia você vê muito índio que se suicida, cara. Sabe índio se suicidar? Que o índio tem um sentimento de honra muito grande. Quando ele percebe que ele está em pecado, está em erro, ele não consegue ver qualquer sentimento, ele se mata. Sabia? As tribos africanas eram, não são todas. Tem certas tribos africanas que guerreavam e se matavam, não deixavam de se escravizar. Uma certa área da África, eles eram muito mais dóceis, muito mais se curvando, com medo da morte, aí facilmente foram escravizados. Entendeu? Porque o branco olhava para aquelas tribos primitivas, achava que aquilo eram animais, eles não eram gente, não tinham alma. Você vê, os escravos eram escravizados aqui no meio das religiões, no meio dos jesuítas, no meio dos padres, cara. Às vezes o padre não ia lutar pela liberdade do negro. Entendeu? Porque eles também viam que o negro não tem alma, é animal, é bicho. Antigamente nem mulher tinha alma. A mulher não tinha alma. Não, mulher é mulher, essa já é pra porcria, 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 mulher, essa já é pra procriação. Mas não permitia a inclusão da ideia da mulher no poder. A mulher não podia ter poder. E o mais engraçado, que esse modelo segue na religião católica até os dias de hoje. Dentro da igreja a mulher não tem poder. A mulher é a escrava lá, ela é a freira, é a que varre, é a que limpa, que faz serviço sujo. O padre não põe a mão para fazer serviço sujo, o homem. Já viu o homem varrendo lá, cuidando da cozinha, fazendo? É a freira, é a mulher que vai lá no serviço mais pesado. E o padre fica lá no sacerdote, falando com Deus, é o único cara que tem. Então é mais uma bobagem que vem cultural, né? De uma estrutura cultural, estrutura ética do povo judeu,
né? E de vários povos daquela região, não era só o povo judeu, que nunca aceitou a mulher como parte igual em termos de consciência, em termos de espírito, em termos de alma, em termos de poder na sociedade. Então a mulher, ela assim, ela era escrava do homem, sempre foi, usada pelo homem ao seu bel prazer, né? Você vai hoje lá no Oriente Médio, você vê, né? O cara casa com um menino de 7 anos, 10 anos, tem o direito de pegar essas meninas e casar com ela. Isso é mais pedofilia do que você pode imaginar. Coitada da criança, não sabe o que está fazendo ali, né? Isso acontece nos dias de hoje. E a lei religiosa permite que se faça isso. E a lei política permite que se faça isso. Isso significa não dar valor nenhum para a mulher. A mulher não tem poder nenhum na sociedade islâmica, na sociedade oriental. Sabe? O macho que bate. Então, essa sociedade nossa é altamente primitiva. E é a sua resposta, porque o ser humano é burro. Ele criou toda essa condição. Ele criou toda essa visão de poder do macho. E aí nós estamos sofrendo as consequências até hoje, porque isso gera karma, né? Se você há 200 anos atrás pegou a mulher, escravizou a mulher, hoje você está fodido, porque na rei da roda do karma você vai ser escravo. E a sua escravidão pode ser escravo numa indústria, ser escravo lá no exército, que nem tonto, obedecendo a ordem de todo mundo, mandando em você, e você sendo só um joguete na mão dos poderosos, dos generais que ficam manipulando você e botando você onde eles querem. Você não pode apitar nada. Esse poder oculto que está dentro da gente, ele seria oculto então por dois motivos. Primeiro pela cultura e segundo pela lei do esquecimento? Isso. A lei do esquecimento faz quando a gente vê que a gente não lembra de nada, né? Então você é facilmente manipulável por quem tem força, porque tem cabeça, porque tem poder, quem tem inteligência. A inteligência suprime os menos inteligentes, elas escravizam o menos inteligente, né? Quem é mais inteligente monta uma indústria e os empregados são aquele mão de obra que não pensa, não tem criatividade. Não foram treinados para isso, né? Então eles são ótimos para fazer o serviço pesado, o serviço duro, né? Você vê a Europa. Por que a Europa gosta de imigrantes? Por que a Europa adora que vai imigrante árabe agora? Porque os brancos lá não querem pegar no pesado, não, cara. O serviço sujo, o serviço de limpeza, base empregada, limpar banheiro, é só migrante que faz. Europeu, o branco europeu quer, sabe, quer escravizar esse povo para fazer mesmo, né? Brasileiro, quando vai nos Estados Unidos, só é empregado do povo, né? Vai lá trabalhar de lanchonete, garçom, isso aqui tem. Por quê? Para se sujeitar a ir morar nos Estados Unidos, aprender essa maravilhosa coisa, né, do poder americano. Nós temos que parar com isso aí. O poder está dentro de nós. E quando você faz essa jornada externa, você está mais longe de você. Aí vem Lao Tzu. Quanto mais longe um homem divaga, menor é seu saber. Posso conhecer o mundo sem dar um passo de onde eu estou sentado na minha casa. E posso conhecer o mundo sem olhar pela janela do meu quarto. Porque esse é o modelo de uma volta para dentro. Primeiro você conhece a ti mesmo, depois o mundo se abre para você. Por isso, quanto mais um homem viaja, menor é o seu saber, mais ele divaga. Né? Ele vai sair fora dele, sai fora do mundo dele, da sociedade dele. Ele vai buscar aventuras, ele vai buscar esporte radical, ele vai buscar isso, ele vai buscar aquilo, né? E não volta para dentro, ele cada vez está mais longe dele mesmo, né? Então vocês precisam prestar atenção nisso. A nossa sociedade é uma sociedade que foi criada para você divagar, para você assistir a televisão, para você se distrair, para ir num show de rock, pá. Você sempre está indo para fora, nunca para dentro, nunca para dentro. E aí você se desconhece a si mesmo. E aí você é fácil ser formatado. É fácil colocar um programa de Android dentro de você. É fácil um pastor dizer vamos nessa direção e você vai. É facilmente manipulável. Pergunta novamente, professor, em relação a quem nos controla, né? Por exemplo, o Comando Astar. Por que ele nos controla, sendo que ele deu exemplo que os gregos poderiam ter feito inúmeras evoluções, né, com a sabedoria, mas eles não fizeram? Então, por que eles queriam então segurar a nossa evolução? Não, eles não querem segurar a nossa evolução. Nós temos o livre-arbítrio aqui.
Aqui você pode tomar a decisão agora e fazer o que você quiser. Nós estamos livres aqui, eles não estão segurando a evolução. Nós estamos vivendo uma experiência kármica, nós estamos resgatando coisas que fizemos lá de trás. É a lei de ação e reação. É a lei da justiça cósmica. Se nós estamos nessas trevas, é porque nós merecemos de alguma forma. Nós decidimos vir a essa experiência. Nós todos morávamos no plano astral. Nós temos um grau de liberdade muito grande lá. Nós aceitamos descer para viver uma experiência que desconhecíamos. Agora, o tempo que nós passamos aqui e o tipo de ação que nós executamos aqui depende de nós. Depende de quanto ódio eu desenvolvo aqui, de como estão as minhas emoções e o sentimento, e quanto amor eu consigo desenvolver aqui nessas condições. Eu fico mais tempo aqui, eu me liberto com poucas encarnações. Essa é a questão. Eles não estão prendendo, isso aqui é um projeto. Entra e sai gente o tempo todo. O cara ascensiona, vai embora, o cara ascensiona, vai embora. Ninguém está preso. Só que tem que cumprir certas regras. Como uma pessoa com um escravo, por exemplo, que não está tendo acesso a um conhecimento e ele também nem sabe que ele poderia ter acesso a esse conhecimento, ele pode de repente ter condição de perceber esse poder oculto dentro dele? Ele não vai perceber. Ele não vai perceber. Ele vai passar várias encarnações como escravo. Certo? Quantos iluminados tem na Terra? Cada geração que passa se repete, a sociedade é gigantesca. Você não vê um desperto. Você não vê um Osho, você não vê um Buda. É raro ter um Osho, é raro ter um cara que está falando conta, que está olhando o mundo de lá de fora. Você está entendendo? Não vai. Não vai. É escravo do modelo ideológico. Vai todo mundo na rua quebrar o pau, atrás do marxismo, atrás desses caras, pega em armas e faz uma puta revolução, mata milhões e a coisa continua a mesma merda. Não há mudanças. É um exemplo típico que eu falo, que quando você quer ver uma mudança no mundo através da mudança pela política, que nunca funciona, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é típico, né, da hipocrisia humana e da incapacidade humana de construir a paz. Que quando os caras derrubaram o rei, a plebe derrubou o rei, né, e tem a famosa queda da Bastilha, que a Bastilha era uma prisão onde se prendia presos políticos. Certo? O povo prendia a plebe que queria derrubar o rei. Certo? Aí, né, quando derrubaram o rei, foram lá, a queda da Bastilha, abriram as portas, né? O povo todo sordo, tal, viu, né? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Puta quebra-pau entre eles. Começa a guerra entre os caras agora pro poder, de novo. O próprio plebe, a própria povo, quem que vai mandar? Quem vai ser o governo? Quem vai ser o rei? Quem vai ser isso? Você está entendendo? A ponto do próprio Robespierre ser cortado a cabeça dele depois, ele foi para a guilhotina. Certo? O cara que era o chefe da Revolução Francesa se ferrou na frente, porque cria um conchavo depois entre quem vai assumir o poder, como é que vai ter aquela puta briga pelo poder de novo. Aí depois de tudo isso, elegem Napoleão Bonaparte. Certo? Como seu imperador. Né? Aí cria imperador, né? Você tira o rei, virou o imperador Napoleão Bonaparte, que é um puta de um louco, maníaco, que quer conquistar o mundo e que constrói um puta de um exército, e o povo apoia aquele exército, e vai naquela megalomaníaca de conquistar o mundo, invadir aquelas guerras que você sabe, as guerras napoleônicas, quando foi dar, né? Entendeu? O pessoal considera Napoleão I anticristo, Hitler II, né? Então, porra, as mudanças jamais irão acontecer pelo lado externo do ser humano, né? Por uma provocação, isso é uma mudança externa, ideológica, política. A mudança tem que ser aqui dentro. Enquanto o iluminado não dirigir o mundo, fica idiotas tentando, né, tirar o rei, tirar as indígenas. Quem é que vai assumir o poder? Aquela puta briga pelo poder. É o que nós vimos aqui, o PT não sumiu, o povo não foi lá, a indústria... O que deu? Deu essa merda que deu. Você tá entendendo? Porque você não tem gente inteligente, os caras não sabem governar, os caras não sabem, são tudo ignorantes, cara. Aí construir aquele modelo comunista, aquele modelo que nunca deu certo no mundo nenhum, quer implantar aqui de novo, não funciona. Aí é um puta de um conflito, aí tem que roubar todo mundo, tem que saquear a empresa, tem que dar para se manter no poder. Aí vira bandido do mesmo jeito. Entendeu? É aquela da história.
Se não houver uma mudança real interna, não existe uma mudança, 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 não existe uma mudança. A hora que você chega lá no poder, você não sabe o que fazer. Então, olhando por esse lado, então, o ideal seria então nós focarmos apenas em nós? Somente em nós. Porque quando o mundo nos engana muito, por isso que os indianos chamam o mundo de Maia. Tudo que está em volta de nós é uma ilusão, é Maia. Se você jogar a sua vida naquela direção, olha, quero fazer sucesso, montar uma banda de sucesso, eu quero ser um artista de sucesso, sabe? Eu quero ser famoso, tudo isso aí é ilusão, tudo isso é Maia, porque é uma jornada externa. A sua felicidade vai depender do seu sucesso. E se você não tiver sucesso, você se destrói da vida. É o caso de Van Gogh. Van Gogh, enquanto ele viveu, ele era um zero à esquerda. Todo mundo, você vê como o ser humano é um idiota. Naquela época, todos os críticos de arte detestavam os quadros de Van Gogh. E o cara maluco, um louco, foi lá, morreu, se suicidou. Certo? Ou seja, ele foi para o jornalista, ele queria reconhecimento, ele queria fazer sucesso, fazer a sua arte. Aí, depois que o cara morre, hoje um quadro do cara vale 50 milhões de dólares. Eu pergunto, quem é mais idiota? Os críticos daquela época ou os críticos dessa época que valorizam aquele treco hoje por essas proporções? Então o ser humano é burro em todos os sentidos. Eu jamais pagaria 10 centavos por um quadro de Van Gogh. Não porque ele não vale, porque ele era... Mas, porra, não vale 50 milhões, cara. Onde você viu? Você está entendendo? Tudo isso é uma hiper mega valorização. Também coisa de jogador de futebol. Entendeu? São coisas muito tolas do ser humano. Que eu não consigo ver aí. Aquela velha história, por que hoje os caras veem que o quadro dele vale tão e naquela época ninguém via? O cara morreu de fome. Entendeu? Então, vocês estão vendo que todos nós vivemos numa sociedade medíocre. Nós vivemos numa sociedade totalmente medíocre, então vocês não têm nada a perder quando você abandona ela, tá? Quando você volta para dentro. Você está abandonando o lixo para ir para a luz. Você está entendendo? Então não tem nada com essa sociedade aqui. O dia que você morrer, você vai largar tudo aqui, cara. Tudo isso aqui vai ficar aqui. Né? Tudo que você trabalhou, que nem um louco para se edificar, vai ficar aí, porque você não edificou lá dentro, você edificou lá fora. Você sabe por que o professor não é valorizado numa sociedade como a nossa? Porque numa sociedade altamente materialista, a única coisa que tem valor são objetos materiais. Ok? Então, quando um engenheiro, por exemplo, ele constrói um prédio, constrói uma casa, a obra dele é visível, ela está lá. E o professor, a obra do professor não aparece, ela não existe, ela é invisível. Entendeu? Então o mundo materialista não valoriza algo que ele não é concreto, que ele não pode tocar, que ele não pode entrar dentro, que ele não pode usufruir, está entendendo? Tem uma piscina, o cara está na piscina, pô, que delícia, estou na piscina. Piscina vale 50 milhões. Carro, certo? Mercedes está lá, material, tal. Você está entendendo? Então você paga o carro, você paga uma casa, mas você não paga uma aula de um professor. Quando eu vou dar um curso aqui, cobrar um curso que eu devo ficar chiando, cara. Eu cobro uma miséria, cobro 2 cervejas, o cara fica enchendo o saco, que tá caro. Cadê o valor da instrução? Cadê o valor da consciência? Que é um puta do investimento, o cara tem que estudar anos na vida dele para aprender essas coisas, para fazer uma revolução, para tomar conhecimento. É uma jornada inteira de uma vida. Né? E o papel do professor desse cara é acordar os zumbis que estão nas trevas. Né? Mas numa sociedade material, realmente, eles não vão valorizar o objeto invisível, que é a obra do professor. Por isso que nenhum político gosta de fazer saneamento básico, tá? Porque fica enterrado e a obra dele não aparece. Ele gosta de fazer ponte, gosta de fazer, né, fonte luminosa no meio da praça, que só funciona uma semana, depois fica desligada, juntando bicho. Todas as cidades do Brasil, todo prefeito inaugura uma fonte luminosa, depois funciona uma semana, põe larga lá, enche de bicho, traça, ninguém mais cuida daquela porra. Então eles gostam de fazer isso, coisas que aparecem. E a jornada interior é uma jornada invisível também, isso que dói muito nas pessoas. Porque quando o cara se decide para ir uma jornada interior, ela não é concreta, ela é subjetiva, ela é espiritual.
E o indivíduo parece que ele não ganha nada com isso. Sabe, não ganha dinheiro, não ganha um carro, não ganha uma casa com essa jornada, com o fruto da jornada espiritual. Então isso faz com que o indivíduo, mais denso, mais duro, ele quer ver a coisa concreta, ele não quer ver a coisa subjetiva, invisível. Então, na vida dele, ele jamais vai valorizar essa questão espiritual e essa jornada interior. Porque para ele a jornada interior não leva a nada. Entendeu? Porque não é concreto, ele não sabe pegar, ele não sabe sentir. Isso. Uhum. Então, professor, como que nós podemos, então, no nosso dia a dia, conseguir chegar mais próximo, então, desse poder oculto dentro de nós? Primeiro, você vai mudar seu foco. É o propósito principal da minha vida. Você tem que falar, eu quero ir para a luz, para a iluminação. Eu quero ir para essa jornada interior. Então o que você tem que fazer? Vamos buscar as ferramentas que vai me levar a esse lugar. Vamos usar as ferramentas. Primeiro nós temos que mudar a minha mente, tem que estudar. Então eu vou ter que estudar budismo, vou estudar taoísmo, eu vou estudar o cristianismo esotérico, eu vou estudar o espiritismo, eu vou estudar ufologia. Isso é parte do conhecimento. Agora vamos para a mente, isso é uma ferramenta para a sua mente, alimento para a sua mente, para a sua consciência. Agora nós vamos ter que praticar, trabalhar o corpo tem que ser trabalhado, né? Então nós vamos treinar yoga ou tai chi, vamos fazer trabalho de meditação. A ferramenta de meditação é aquela ferramenta que vai jogar você para dentro, ok? Mudar a alimentação, ser mais purificado no vegetarianismo. Você está entendendo? Esse é a ferramenta. Vocês têm uma ferramenta para ir para dentro. E nós temos que focar nisso. Você tem que arrumar tempo para fazer tai chi, arrumar tempo para fazer yoga, arrumar tempo para ler. Senão, o seu trabalho de androide toma o seu dia todo, toma a sua vida toda. Aí você vai chegar para mim e falar lá, eu não tenho tempo para fazer isso. Então você vai continuar androide. Cadê as suas escolhas? Você tem que criar uma forma de estar no mundo onde você tem tempo suficiente para investir em você. Senão você não vai sair do buraco nunca. Então é foco, escolha. A partir de hoje você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. Aí a força interior brota naturalmente, ela vem à tona, o Deus desperta. Né? Quando a gente fala força interior, essa força é o despertar, ela não é um poder. Você não pode querer poder, poder é subjetivo. Você tem que despertar, consciência, luz, liberdade-se. Isso, para nós, iluminação e despertar é a força. Né? Você lembra do Darth Vader lá? O Yoda, a força esteja com você. Que força! Que essa energia que flui no universo em todos os sentidos. Ela vem, ela atravessa você. O Tai Chi fala, toda energia passa por dentro de nós. Nós somos uma entidade alimentada por energias cósmicas. Nós estamos conectados com tudo. Essa conexão que nós temos natural com as forças superiores, com Deus, com a força da luz, é que nos trará uma força mega poderosa. Aquilo que eu falo, a hora que você despertar o amor dentro de você, você vai ser assim com os Greys, com os ETs, que usam uma tecnologia avançada. E a hora que ele transferir essa tecnologia para você, e a hora que você puder usar a tecnologia dele, aí você vai ver o que é poder. Aí você vai ver o que é força, né? Mas como essa energia é usada, como essa força é usada, é que é a grande sabedoria. Porque você não pode usar essa força para escravizar o outro. Você não pode usar essa força para se tornar supremacia em relação ao outro. Essa força tem que ser usada para despertar o outro, para elevar o outro, para ensinar o outro o caminho para dentro. É isso que eu aprendi treinando mais de 40 anos de Kung Fu, treinando mais de 40 anos de Tai Chi Chuan, treinando yoga a minha vida toda. Eu aprendi com os mestres espirituais que toda essa energia que eu desperto, toda essa força que eu trouxe para dentro de mim, toda essa abertura que eu tive para dialogar com os espíritos, para dialogar com os ETs e tudo mais, é uma ferramenta que me coloca aqui hoje para auxiliar todos vocês a despertar também.
Porque eu sei que esse despertar existe, eu sei que ele é real, que eu passei por ele, estou passando por ele. E todos nós temos que passar por ele e ver um outro mundo, uma outra realidade que está aqui ao nosso lado agora. Não está em nenhum outro lugar. Né? Por isso que quando a gente pratica Tai Chi, né, você relaxa, você sente o Chi entrar pelos seus chakras, fluir pelos seus meridianos e sair de volta, e você fica entrelaçado numa energia que está conectada com tudo. É igual o filme Avatar, lembra do filme Avatar? As tribos lá que era conectada com a floresta, todos os elementos eram conectados, ele pegava aquela parte do rabo deles e conectava, né, com o cavalo, conectava com os animais, com as plantas. Você está entendendo? E o centro é aquela árvore da conexão do filme Avatar, né? Era uma árvore de energia pura, que irradiava energia por todos os meridianos do planeta, tal, e todos os seres vivos conectados com aquilo. No fundo, né, o que o escritor do Avatar quis dizer é exatamente aquilo que está em todas as escrituras sagradas, né? O conceito de unidade, né? De unidade cósmica, de que todos nós estamos conectados, mas você tem que sentir isso. E para sentir isso é só nessa prática, né, do Tai Chi, você estabelece conexões, você percebe a energia entrar e a energia sair pelas suas mãos, você manipula uma força de energia. Por isso que o Tai Chi é toda uma manipulação de uma força, é uma manipulação de uma energia, né, que você trabalha ela. Entendeu? Próxima pergunta, professor, é se essa força ou esse poder, né, pode-se dizer que à medida que você se desperta, o seu ego ele vai morrendo, ele vai ficando cada vez mais fraco? Óbvio. Quanto mais essa força interior desperta, mais o seu ego morre. Mais você se torna um com as forças da luz. Você se integra às forças superiores, ao plano astral superior. Aí as leis que você vai seguir é a lei do amor. E a lei do amor não permite você usar esse poder acima e sobre as pessoas, né? Esse poder passa a ser um poder que emana de você. Ele emana de você, mas você não é a fonte dele. A fonte é todo o universo. É como Yoda ensinava o Jedi, 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 ensinava o Jedi. Do mestre oriental. Todo o discurso dele é um discurso budista. Tá? Não é Deus. Não tem Deus na jogada. Tá? A força está em todas as partes. A energia está, então você tem que conectar com ela e saber usar e canalizar ela, né? Então a gente poderia dizer, professor, que o ego nos separa dessa força? Porque o ego é a nossa formação, né? É o nosso rótulo que a gente recebeu na universidade e você trabalha o dia inteiro nesse rótulo, por esse rótulo. Você não está em contato com essa força interior. Você faz uma universidade para trabalhar para uma empresa, para trabalhar para uma indústria, né? Para trabalhar para um banco, para trabalhar para uma multinacional, para trabalhar com TI, com informática, mas computador não tem nada a ver com você. Você está entendendo? É tudo um trabalho, uma construção para o mundo externo, né? Não é uma construção para o mundo interno. Esse é o ponto-chave da questão, né? Então, pessoal, nós temos que ter uma consciência muito elevada de tudo isso. Os mestres orientais, eles são a chave para esse processo de volta, porque no Oriente eles já estão nessa jornada há muito tempo. Só que veja bem, quando eu falo isso, as pessoas acham que você vai para a Índia, né? Todo indiano já está iluminado. Não, isso que eu estou falando para vocês é uma sabedoria do passado indiano. E que a população indiana não vive esse pensamento hoje em dia. A população indiana é religiosa como os crentes. A religião na Índia é igual no Brasil, é igualzinha. Você tem milhões de crentes, milhões de religiões nas igrejas, mas o conteúdo dessas seitas é muito pequeno.
Raro na Índia você ter uma seita mais avançada, um yogi mais avançado, que voltou dessa força interior, que fez um trabalho interno. Tá vendo? Na China, esquece a China, porque a China não existe mais, né? Não existe religião na China. Não existe espiritualidade na China. O Tibete foi destruído pela China, né? Que era uma possessão chinesa, que era um centro religioso e espiritual do mundo, né? Tal. Agora você vai no Butão, no Nepal, você tem muitos mosteiros ainda lá. Você tem muitos mosteiros budistas, você tem muitos centros de estudo da espiritualidade, de práticas zen. É um foco, né? Mas como está o budismo hoje? Como está a religião hoje budista? O budismo é uma religião hoje também, em grande parte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O discurso, o meu é o discurso da essência, e não das religiões institucionalizadas que chegaram até os dias de hoje, também muito vazias, né? Muito vazias. Vocês têm muitos discursos, tem muitas monjas budistas, né, que tem discurso na internet também. O próprio Dalai Lama dá muitas palestras, dá muitos discursos. Assistam, vejam o foco, vejam onde eles estão trabalhando, para vocês entenderem basicamente o pensamento budista. Por isso que tem que estudar budismo, tem que estudar o taoísmo a fundo, porque ele faz parte de a gente aprender novas ferramentas de como a gente trabalha, né, a coisa toda. Professor, o encontro dessa força interior com a mediunidade estão diretamente ligados ou não? Claro, claro. O despertar de uma mediunidade sua é como se fosse abrir os olhos de quem está cego, né? Pega um lutador cego e pega um lutador de olhos abertos. Quem tem mais vantagem? Né, o guerreiro, o Jedi. Imagine se o Yoda e o Coisa fosse cego, lutando no escuro. A hora que um abre o olho, porra, né? Porque quando você abrir o olho espiritual, você vai interagir com inteligências tão avançadas no universo, que são os criadores do nosso ser. Essas inteligências vão abrir uma consciência de você de uma forma, né? Então essa abertura mediúnica, ela vai te trazer o poder também. Porque o poder é conhecimento. Conhecimento é poder, né? Sabedoria é poder, né? Mas não esse poder que vai ser canalizado para destruição, aquela coisa toda. Esquece. O termo poder aqui, ele está meio mal empregado, né? Porque quando você usa assim, desperta o poder em você, todo mundo compra palestra, todo mundo quer poder. É um jogo de marketing. Aí quando vem comigo as pessoas se frustram, porque o poder que eu ofereço é a libertação, é a luz, não é o poder de dominação, não é o poder de pegar, materializar coisas, mover objetos, né? Convencer pessoas, sabe aquela coisa? É o poder da libertação. A libertação é poder. O poder em si, ele te escraviza também. Um cara que ganha na Mega Sena, ele está fudido, porque ele fica escravo do próprio dinheiro dele, da própria riqueza dele. Tá? Quantos artistas não são escravos da sua própria fama? Né? Aprisioneiros da sua própria fama. Podem sair na rua tomar um sorvete, às vezes. O Guilherme, ele pergunta, então, como fazer para poder, então, ter acesso a esse poder? É aquilo que eu já falei. Estudar bastante. Outro, seguir o conselho do ET lá, do Spielberg, be good. Seja bom, né? Você tem que ser um cara bom. Você não tem que ficar fazendo mal para os outros, pisando nos outros, né? Procurar praticar. Você vê, eu vou dar um curso de projeção astral. Pra você praticar, cara, você tem que praticar. Se você não praticar, você não vai sair do corpo. Se você não fizer mudanças, você não vai ter consciência de uma projeção astral consciente, que essa liberta. Você não vai ter terceira visão aberta se você não praticar. Você não nasceu médium de nascença. Então, se você não praticar, sua mediunidade não vai acontecer, teu terceiro olho não vai abrir. Esse final de semana aqui em Limeira, nós vamos dar o curso sobre terceira visão. Tem que vir, cara, tem que investir, tem que vir atrás, tem que praticar, tem que treinar. Não vai cair milagre do céu. Porque como é centrado no homem, se você não fizer, quem é que vai fazer? No budismo é assim, se você não treinar, se você não trabalhar, também não tem salário. Não vem. Então você trabalha para você investe em você treina para o seu despertar. É isso então, pessoal.
Então é isso. Vamos fazer um resumo aqui, ó. A força interior, ela é uma força que emana de todas as coisas e passa por dentro de mim. Eu sou um com as forças vivas do universo. Tá? Quando essa força se manifesta em mim, eu permito que ela venha, ela causa o despertar em mim. Ela causa a abertura dos chakras. É a Kundalini que sobe. E isso abre. E quando abre, o despertar é lembrar de vidas passadas, é lembrar do que eu fiz antes, o meu programa que eu fiz antes de encarnar, lembrar dos meus mentores, entrar em contato com esses caras, sair fora do corpo conscientemente. Tá? Esse é o poder que está dentro de você, que está adormecido. Porque um cara que sai fora do corpo, ninguém escraviza. Porque ele é liberto, não tem prisão que prenda esse cara. Você pode amarrar o corpo dele e sai do corpo. Né? Você pode amarrar o cara na masmorra lá, tchau, sai do corpo, larga o corpo amarrado, vai passear. Entendeu? Nada mais prende esse homem porque ele é um espírito livre. Né? Então é isso, pessoal. Namastê. Muita luz, muita paz. E amanhã, quem está fazendo o curso de Tai Chi, estaremos com o curso de Tai Chi. E não se esqueçam que nessa sexta, como no folder que está aí, nós teremos a palestra gratuita sobre céu e inferno. Alright? Vamos ver onde se encontra o céu e onde se encontra o inferno para a humanidade.